História 1. O vigilante. Há uns 10 anos consegui um trabalho como vigilante noturno em um estacionamento de uma antiga empresa de transporte pesado. O local abrigava cerca de 150 caminhões fora de operação e ficava em uma área isolada da cidade. Meu turno era de 12 horas, das 7 da tarde às 7 da manhã, e eu trabalhava completamente sozinho. Desde o início percebi o quanto o lugar era solitário e silencioso, o que era um pouco difícil de suportar. No entanto, depois de alguns dias, me acostumei com a solidão e o silêncio. Quando comecei, me apresentaram a Damian, o guarda do turno noturno anterior naquela área. Ele havia sido transferido para o turno diurno depois que um colega saiu, o que abriu a vaga para mim. Damian era muito conversador, embora eu não fosse muito de conversar, ele me parecia uma boa pessoa. Antes de começar meu primeiro turno, Damian me entregou um escapulário de madeira, dizendo que estava abençoado. Me aconselhou a usá-lo caso ouvisse ruídos estranhos como sussurros, assobios ou choros. Segundo ele, esses sons eram provocados por espíritos brincalhões que estavam no local. Ele me explicou que, se algo assim acontecesse, eu deveria abotoar o escapulário, rezar 2 Pai Nossos e ficar tranquilo. Achei o gesto muito gentil, embora realmente não acreditasse nessas coisas. Aceitei o presente e agradeci. Naquela primeira noite, tudo transcorreu normalmente. Meu trabalho consistia basicamente em garantir que ninguém entrasse no estacionamento para roubar peças dos caminhões. Para isso, fazia rondas periódicas pelo local. A empresa também tinha outro estacionamento próximo, onde ficavam os caminhões operacionais e a sede administrativa. Lá, trabalhavam outros 2 guardas com quem eu podia me comunicar por rádio. Nas primeiras semanas, o silêncio e a rotina marcaram meu turno. No entanto, uma noite, aproximadamente 2 meses depois de começar, algo estranho aconteceu. Era quase meia-noite e eu estava terminando a segunda ronda do turno. Ao passar pela última fileira de caminhões, comecei a ouvir um som peculiar, como se alguém estivesse batendo metal. O som vinha da primeira fileira de caminhões, do outro lado do estacionamento. Peguei minha arma e corri até lá. O som ficou mais forte à medida que eu me aproximava e logo percebi que vinha de uma caminhonete velha, uma Mack 1961. Gritei para alertar quem estivesse lá, mas o ruído continuou. Caminhei ao redor do caminhão procurando alguém, mas não havia ninguém. Mesmo assim, o som persistia, como se viesse do interior do veículo. Abri a cabine com a lanterna na mão, mas não havia nada lá. De repente, o ruído parou. Antes que eu pudesse entender o que tinha acontecido, o mesmo som começou a ser ouvido no outro extremo do estacionamento, onde eu havia estado momentos antes. Corri até lá, mas novamente não encontrei ninguém. Depois de um tempo, o ruído cessou completamente. Esse foi o primeiro de muitos acontecimentos estranhos que vivi naquele lugar. Em outras ocasiões, ouvi objetos caindo, latidos de cachorros e sons inexplicáveis. Embora fosse assustador, com o tempo me acostumei. No entanto, uma noite em particular mudou tudo. Uns 3 anos depois de começar a trabalhar, ouvi o grito de uma mulher, por volta da 1 da madrugada. Corri em direção ao som, que parecia vir de dentro de um dos caminhões. Ela gritava desesperadamente, como se estivesse aterrorizada. Quando localizei a caminhonete, abri a porta com força, mas o que vi me paralisou. Havia um enorme cachorro negro sentado no banco, me olhando com olhos quase humanos. Paralisado de terror, vi o animal saltar em minha direção. Caí no chão cobrindo o rosto, mas o ataque nunca aconteceu. Quando abri os olhos, o cachorro já não estava mais lá. Tomado pelo pânico, peguei minha arma, corri até meu carro e fui direto para casa. Estava tão chocado que, no dia seguinte, fui até a empresa e pedi demissão. Não contei o que havia acontecido, mas depois soube, por antigos colegas, que não fui o único a ter visto esse animal. Essa experiência foi tão traumática que precisei de ajuda psicológica para lidar com os constantes pesadelos que tive depois. Felizmente, hoje estou bem e trabalho como ajudante de armazém. Mas nunca mais aceitei um trabalho que envolvesse turnos noturnos. História 2. O carro de hambúrgueres. Em 2013, meu pai sofreu um acidente vascular cerebral AVC. Felizmente ele sobreviveu, mas infelizmente sofreu graves consequências que o deixaram incapaz de trabalhar pelo resto da vida. Meu pai sempre foi o principal responsável pela casa, já que minha mãe era dona de casa e cuidava de mim e dos meus 2 irmãos mais novos. No entanto,
Com essa nova realidade, as coisas mudaram, e agora era minha vez, como filha mais velha, e da minha mãe manter a nossa família. Como eu havia acabado de me formar no ensino médio e minha mãe nunca havia trabalhado fora de casa, decidimos abrir o nosso próprio negócio. Vendemos algumas coisas, usamos o que restava das nossas economias após os gastos médicos do meu pai e compramos um carrinho de hambúrgueres. Essa ideia funcionou bem porque podíamos trabalhar à noite sem interferir nos meus estudos universitários. Durante o dia, minha mãe se ocupava das tarefas domésticas do meu pai e dos meus irmãos. No começo foi difícil. Trabalhar quase sem descanso era exaustivo e mal conseguíamos ganhar o suficiente para nos sustentar. No entanto, aos poucos, o negócio começou a crescer. Como o carrinho era móvel, começamos a vendê-lo em eventos como shows, jogos esportivos e festas estudantis, o que aumentou consideravelmente nossos lucros. No entanto, trabalhar até altas horas da noite em eventos movimentados também tinha seus riscos. Foi precisamente durante um desses eventos que vivi uma experiência aterrorizante, algo que me deixou uma impressão profunda. Havia uma partida de beisebol em um estádio recém-construído em uma área isolada da cidade. Era um jogo muito aguardado e amplamente divulgado entre dois dos melhores times locais. Aproveitamos a oportunidade para vender nossas hambúrgueres lá. O jogo terminou por volta da meia-noite e conseguimos vender tudo o que tínhamos, estendendo a viagem até as 2 da manhã. Estávamos limpando e recolhendo as coisas quando meu irmão de 13 anos chamou desesperado minha mãe e disse que meu pai estava tendo uma convulsão. As convulsões eram uma das sequelas frequentes do AVC, mas mesmo assim, sempre davam medo. Pedi para minha mãe ir para casa cuidar do meu pai enquanto eu terminava de organizar tudo e a aguardava. Ela hesitou, mas como ainda havia outros vendedores e pessoas por ali, aceitou e foi. No entanto, logo todos começaram a ir embora e me encontrei sozinha. Subi no carrinho para terminar de limpar e, ao sair para pegar o que restava, percebi que não havia mais ninguém por perto. Era um estacionamento grande, vazio e mal iluminado. Olhei no relógio, eram 3h30 da manhã. Liguei para minha mãe, que disse que estava a caminho. Não queria preocupá-la, então menti, dizendo que ainda havia pessoas por ali. Enquanto lavava os utensílios dentro do carrinho, ouvi alguém batendo na janela do balcão. Respondi que estava fechado, mas o golpe se repetiu. Perguntei quem era, mas ninguém respondeu. Abri a janela para verificar e não vi ninguém. O estacionamento estava completamente vazio. Saí para dar uma volta com o carrinho, mas não havia sinal de ninguém. Voltei para dentro, tentando ignorar o que havia acontecido. De repente, os golpes começaram novamente, mais fortes e insistentes. Tomei coragem, abri a janela mais uma vez e, mais uma vez, não havia ninguém. Senti um calafrio percorrer meu corpo e decidi terminar o que estava fazendo. Mas enquanto tentava continuar, o barulho ficou mais intenso. Parecia como se dezenas de mãos estivessem batendo na estrutura metálica do carrinho ao mesmo tempo. O som reverberava por toda parte. Aterrorizada, me joguei no chão e tapei os ouvidos, tentando ignorar o barulho. Minha mente estava em pânico. Comecei a gritar e chorar incontrolavelmente enquanto os golpes continuavam. No meio do desespero, ouvi minha mãe gritar meu nome lá fora. Era ela! Finalmente, saí do transe e corri para abrir a porta. Minha mãe entrou, me abraçou e perguntou o que havia acontecido. Estava aterrorizada, pensando que alguém me havia machucado. Contou tudo e, com paciência, ela me acalmou. Juntos, terminamos de recolher nossas coisas e fomos o mais rápido possível. Quando chegamos em casa, tomei um banho e me deitei com minha mãe, ainda muito assustada para ficar sozinha. Desde aquele dia, nunca mais voltei a esse lugar, mesmo quando surgiram outras oportunidades de vender hambúrgueres lá. Aquela noite mudou completamente minha relação com o trabalho noturno e os lugares isolados. História 3, A Morgue. Meu nome é Alma e sou tanatopractista. Para quem não sabe, um tanatopractista é a pessoa que recebe e prepara os corpos dos falecidos para depois entregá-los aos familiares para os rituais funerários. Esse é exatamente o trabalho que venho fazendo em um hospital público há mais de 15 anos. O hospital onde trabalho é o maior e mais movimentado da cidade, o que significa que temos uma carga de trabalho intensa. Infelizmente, muitos dos corpos que recebo diariamente são de vítimas de acidentes de trânsito, seja de carro ou de moto. Geralmente,
Esses corpos chegam em condições deploráveis, de maneira que nenhum familiar gostaria de ver um ente querido assim. Nessas situações, faço tudo o que posso para reconstruí-los e tentar fazer com que se pareçam o máximo possível com a pessoa que eram em vida. É uma tarefa difícil e, por mais que tente, nem sempre há muito que eu posso fazer. Mesmo assim, sempre tento dar ao falecido a maior dignidade possível. Minha área de trabalho fica em um porão, longe dos escritórios, salas de emergência e centros cirúrgicos, ou seja, é o local mais isolado. Há alguns anos, cubro o turno da noite. A morgue, necrotério, é exatamente o que você imagina. Um lugar escuro, silencioso e isolado, cheio de corpos inertes que, há apenas algumas horas, eram pessoas como você e eu. Eles caminharam, riram e fizeram planos para um futuro que, para eles, nunca chegou. Desde que comecei a trabalhar aqui, percebi que há muito mais além deste plano do que imaginamos. Sim, já vi pessoas que não pertencem a este mundo, objetos que se movem sozinhos, já ouvi risadas, choros, sussurros e até vi sombras andando. No começo, tudo isso me assustava, mas com o tempo nos acostumamos e deixamos passar. Eu não os incomodo e eles não me incomodam. Simplesmente faço meu trabalho e sigo em frente. No entanto, há alguns anos, um evento realmente me abalou e hoje vou compartilhá-lo com vocês. Naquela noite, como sempre, cheguei a tempo para o meu turno. Enquanto caminhava pelo corredor, encontrei Mireia, uma colega, e perguntei como estava o turno e se tínhamos muito trabalho. Ela respondeu que não havia nada, o que me surpreendeu agradavelmente, pois era sábado, um dia com alta taxa de acidentes na cidade. Tudo indicava que seria a primeira noite de sábado tranquila em muito tempo. Por volta das 11 da noite, Margot, uma das recepcionistas, me informou que Manuel, meu colega e amigo desde a faculdade, não viria trabalhar naquela noite. Achei estranho, pois, em 7 anos de trabalho juntos, ele nunca havia faltado. Pensei que deveria ser algo sério para ele decidir faltar. Decidi ligar mais tarde para saber o que tinha acontecido. Manuel e eu nos conhecemos na faculdade. No início nos simpatizamos e começamos a sair, mas com o tempo nos tornamos melhores amigos. Depois de nos formarmos, nos distanciamos um pouco devido ao trabalho, mas há 7 anos ele começou a trabalhar no mesmo hospital e, desde então, somos colegas de trabalho. A noite transcorreu em uma estranha calma. Embora isso pareça bom, quando você está acostumado a um ritmo frenético, estar ocioso pode ser mais torturante do que ter muito trabalho. De repente, comecei a me sentir muito cansada. Para evitar o sono, decidi subir para o terraço e fumar um cigarro, algo que fazia com Manuel. Nesse momento, senti falta dele e me lembrei de que ainda não tinha ligado. Peguei o celular para ligar, mas 2 enfermeiras subiram ao terraço, tão desocupadas quanto eu. Começamos a conversar e acabei me esquecendo de ligar para Manuel. Pensei que, se fosse algo importante, ele teria me contatado. Depois de um tempo, decidi voltar para a morgue. No caminho, vi Manuel vindo na direção contrária. O chamei, queria saber o que tinha acontecido, mas ele apenas me olhou, sorriu como sempre e foi direto para o seu quarto. Fui atrás dele, mas antes de entrar, uma enfermeira correu até mim e me impediu, dizendo que Manuel havia sofrido um acidente e estava na emergência em estado crítico. Fiquei confusa. O que você quer dizer com em estado crítico? Eu acabará de vê-lo entrando no quarto dele. A enfermeira me olhou como se eu fosse louca e repetiu que ele estava grave na emergência. Com o coração apertado, corri para o quarto de Manuel. Não havia ninguém lá. Um arrepio percorreu meu corpo e eu soube, no fundo, que o pior havia acontecido. Enquanto caminhava para a sala de emergência, vi as enfermeiras trazendo uma maca com o que seria o primeiro corpo da noite. Elas choraram. Eu não precisava que ninguém dissesse nada, era Manuel. Naquele momento, a dor que senti foi indescritível. Nada te prepara para perder um querido amigo, mesmo que você esteja acostumada a enfrentar a morte. Mais tarde, soube que Manuel teve uma dor de cabeça forte naquele dia, algo que ele pensou ser uma das suas comuns enxaquecas. Ele decidiu dirigir até o hospital, mas a algumas quadras de distância, um motorista bêbado o atropelou em alta velocidade. Manuel perdeu o controle do carro, capotou e ficou gravemente ferido. O motorista saiu ileso. Quando estava sozinha com o corpo do meu amigo, falei com ele, como fazia todos os dias. Disse o quanto o amava e que sentiria muita falta dele.
Agradeci por ele ter vindo se despedir de mim e pedi que descansasse em paz. Nesse momento, juro que vi no rosto de Manuel uma leve sorriso. Foi com esse sorriso que entreguei seu corpo à sua família. História 4. O hotel. Há 2 anos, comecei a trabalhar como assistente de limpeza em um hotel bem conhecido da cidade. No começo, eu trabalhava no turno da manhã, mas assim que surgiu uma vaga para o turno da noite, pedi para ser transferida. A razão: o salário era melhor. Eu realmente gostava do turno da noite. Tudo ficava mais tranquilo, havia menos coisas a fazer. Na baixa temporada, o trabalho praticamente desaparecia. Basicamente, passava horas jogando no meu celular ou navegando pelas redes sociais, andando de vez em quando pelos corredores só para que as câmeras me vissem e eu pudesse justificar meu pagamento. No entanto, nem tudo é perfeito, e uma dessas noites tranquilas se transformou na experiência mais aterrorizante da minha vida. Era quase meia-noite e eu estava no último andar fazendo o inventário do meu carrinho. Foi então que, de repente, comecei a ouvir barulhos estranhos vindos de uma das paredes. Primeiro, um soco forte, depois uma sequência de socos muito fortes. Minha primeira reação foi pensar que havia uma briga dentro de um dos quartos. O protocolo dizia que eu deveria chamar a segurança nesses casos, mas decidi esperar um pouco e ouvir com mais atenção. Fiquei em silêncio, tentando captar algum som de conversa ou voz, mas o único som que eu podia ouvir eram os golpes. De repente, ouvi soluços, pareciam o choro de uma mulher, seguido de uma voz baixa murmurando algo que eu não conseguia entender. Quando me aproximei da porta para bater, começaram a ser ouvidos passos. Alguém parecia estar andando de um lado para o outro dentro do quarto, seguido por mais socos e soluços. Isso me deixou bastante inquieta. Enviei uma mensagem para o grupo de trabalho no WhatsApp informando o ocorrido e me pediram o número do quarto. Passei a informação e, alguns segundos depois, a recepcionista respondeu dizendo que o quarto estava vazio. Fiquei perplexa. Era impossível, pois eu podia ouvir claramente alguém dentro. Pedi para enviarem um guarda de segurança para verificar, mas confesso que estive tentada a abrir a porta eu mesma. O medo, no entanto, era mais forte, então decidi esperar. Enquanto isso, os barulhos continuaram. Eram tão fortes que podiam ser ouvidos de muito longe, como se alguém estivesse batendo nas paredes com toda a força. Alguns minutos depois, a segurança chegou. Eu os levei até o quarto, mas assim que o elevador se abriu no andar, os barulhos cessaram. Entramos juntos no quarto e, para nossa surpresa, não havia ninguém lá. O lugar estava completamente vazio. Procuramos no banheiro e em todos os cantos, mas não encontramos nada. O que mais me intrigou foi a sensação de opressão que o ambiente transmitia. Era pesada e difícil de explicar. Pedi para o guarda de segurança bater na parede para ver se o som era semelhante ao que eu havia ouvido. E foi exatamente o mesmo. Depois disso, verificamos os outros quartos do andar, mas todos estavam desocupados. A sensação estranha, no entanto, só existia naquele quarto. Eu estava confusa e nervosa. Nunca havia experimentado algo assim. Quando terminei meu turno e fui para casa, não conseguia parar de pensar no que havia acontecido. Assim que cheguei, recebi uma ligação da Dona Rosa, uma funcionária veterana do hotel. Ela me explicou que não era a primeira vez que algo assim acontecia naquele andar. Segundo ela, anos atrás, uma mulher havia sido assassinada naquele quarto pelo próprio marido. A história foi trágica. O casal estava passando as férias no hotel, mas naquela mesma noite, o homem tirou a vida de sua esposa a socos. Naquela época, o andar estava vazio e ninguém ouviu nada. O corpo da mulher só foi encontrado dias depois, quando o pessoal foi verificar porque o casal não tinha saído. Quando abriram a porta, encontraram a mulher morta, mas o marido já havia fugido. Ele foi capturado dias depois pela polícia. Desde então, muitos funcionários e hóspedes informaram ter ouvido os mesmos socos e choros que eu ouvi naquela noite. Dizem que a alma daquela mulher ainda está presa naquele quarto. Depois de ouvir a história da Dona Rosa, tudo fez sentido, mas desde aquele dia, evitei o último andar e fiquei bem longe daquele quarto. História 5. O Homem do Caminhão. Meu nome é Amanda, sou enfermeira há mais de 20 anos. Desde que me formei, trabalhei durante o dia em um hospital da minha cidade. Atualmente tenho 40 anos, sou casada e mãe de 2 adolescentes. Mas há 10 anos,
Quando completei 30 e meus filhos eram pequenos, eu queria ter mais tempo para eles. Minha agenda apertada no hospital fazia com que eles passassem boa parte do dia com uma babá, o que me deixava muito culpada. Sentia que estava perdendo os momentos mais importantes da infância deles. Então, decidi deixar o hospital e comecei a trabalhar de forma privada. Foi nesse momento que me contrataram para cuidar de uma idosa em sua casa durante a noite. Meu turno era de 8 horas, das 16 horas até a meia-noite. Depois de cerca de um ano nesse trabalho, tive a experiência mais aterrorizante da minha vida. Naquela noite, como de costume, saí do trabalho por volta da meia-noite e me preparei para ir para casa. No entanto, ao tentar ligar o carro, ele começou a apresentar problemas. Já fazia alguns dias que ele mostrava sinais de falha mecânica, mas eu não tinha tido tempo de levá-lo para a oficina. Mesmo assim, ele funcionou, mas naquela noite o problema piorou. Tentei ligar o carro várias vezes, sem sucesso, até que finalmente pegou. No entanto, quando tentei dar ré para sair do estacionamento, o carro apagou novamente. Quando consegui que ele ligasse novamente, pensei que seria perigoso tentar chegar em casa com um carro com defeito, principalmente porque seria uma viagem longa. Algo poderia acontecer no caminho, a essa hora da madrugada, seria perigoso. Para piorar, eu havia esquecido o celular em casa. Sem forma de me comunicar com meu marido, sentei no carro, tentando manter a calma e pensar em uma solução. Perto havia uma loja aberta 24 horas. Fui lá, comprei alguns doces e pedi ao atendente para me emprestar o celular dele para ligar para meu marido. O telefone tocou várias vezes, mas ele não atendeu. Naquela noite, meu marido havia montado uma tenda no jardim com meus filhos e provavelmente estavam dormindo profundamente ou haviam deixado seus celulares dentro de casa. Antes de devolver o telefone ao operador, enviei uma mensagem de texto para meu marido, esperando que ele visse em breve. Já se passará uma hora e era por volta de 1 hora da madrugada. Eu ainda não havia encontrado uma forma de voltar para casa. Enquanto estava de pé fora da loja, pensando em uma solução, vi um enorme caminhão de 18 rodas se aproximar e parar na minha frente. O motorista desceu, provavelmente preocupado por ver uma mulher sozinha naquele momento, e me perguntou se eu estava com algum problema. Embora claramente estivesse, não queria revelar demais, então disse que estava tudo bem. Ele insistiu, e quando mencionei que o carro havia quebrado, mas que meu marido viria me buscar, ele sorriu e disse que sabia que eu estava ali há um tempo. Ele já havia passado por lá para fazer uma entrega e me viu no mesmo lugar. Quando voltou, decidiu parar. O motorista parecia uma boa pessoa. Insistiu que não queria me deixar sozinha naquela situação e se ofereceu para ajudar. Inicialmente, recusei, mas quando percebi que ele tinha razão sobre a insegurança de estar ali sozinha, pedi que me levasse até o próximo posto de gasolina aberto 24 horas. Pelo menos ali seria mais seguro e eu poderia usar um telefone público para ligar novamente para meu marido. Ele aceitou meu pedido, esperou enquanto eu fechava o carro e pegava minhas coisas. Entrei no caminhão e ele começou a dirigir pela estrada. Durante a viagem, conversamos sobre coisas triviais, como minha família e meus filhos. No entanto, notei que ele estava diminuindo a velocidade, então parou o caminhão. Ainda podia ver a loja onde estava pelo retrovisor. Isso me alarmou e perguntei o que estava acontecendo. Foi nesse momento que percebi uma mudança drástica em sua atitude e o medo começou a tomar conta de mim. Cometi um erro terrível ao confiar naquele homem, e erros como esse costumam ser caros. Enquanto olhava para frente, ele me perguntou: "Seu marido realmente não virá, né?" Eu ia responder, mas antes que pudesse dizer algo, ele continuou: "A ninguém importa. Se realmente importassem, ele já estaria aqui. Se ele se importasse, teria percebido que você não estava em casa e te teria ligado. Se ele realmente se importasse, teria te dado um bom carro e não um que te deixaria na rua. Nem celular você tem." Comecei a chorar de puro medo e implorei para que ele me deixasse sair do caminhão. Ele simplesmente respondeu de forma enigmática: "Nós vamos garantir isso." Não especificou a quem se referia com "nós", parecia estar falando de outra pessoa. Eu senti um terror absoluto. Implorei novamente para que ele me deixasse ir, dizendo que esperaria meu marido. Foi então que percebi que ele estava olhando para frente, sem desviar o olhar de mim. Parecia estar em um tipo de transe. De repente, ele me perguntou: "Quem te criou?"
A pergunta me desarmou completamente. Olhei confusa para ele, mas respondi: minha mãe. Minha mãe me criou? Ele finalmente me olhou e disse simplesmente: boa resposta. Eu também tive uma mãe que me criou. E é isso que está te salvando agora. Depois de dizer isso, ele voltou a olhar para frente, respirou fundo, pegou seu celular e me entregou. Ele disse: ligue para seu marido e diga para vir te buscar. Não ligue para mais ninguém além dele. Entendi que aquelas palavras significavam algo sério. Se meu marido não atendesse, aquilo poderia ser meu fim. Com as mãos trêmulas e pânico, disquei o número dele, rezando para que atendesse. O telefone tocou várias vezes sem resposta. Senti meu coração quase sair do peito. Finalmente, quando perdi a esperança, ouvi sua voz. Naquele momento, soltei todo o ar que estava prendendo e, tentando parecer calma, expliquei que o carro havia quebrado e que precisava que ele viesse imediatamente. Meu marido, sem saber o que estava acontecendo, disse que demoraria um pouco, pois precisava guardar as ferramentas e levar os filhos para casa, já que ainda estavam na loja. Senti uma desesperança indescritível. Controlei o tremor da minha voz e disse com firmeza que ele precisava vir agora. Devolvi o celular ao homem, que ainda estava olhando para frente. Sentei-me direito no banco enquanto observava a loja à distância pelo canto do olho. Os minutos seguintes pareceram uma eternidade. O silêncio só foi interrompido pelo som do meu coração batendo rapidamente. Foi então que, pelo retrovisor, vi as luzes de um carro estacionando ao lado do meu carro quebrado. O caminhoneiro também percebeu e, antes que eu dissesse algo, ele disse: desça do caminhão e vá até ele. Abri a porta rapidamente, saí quase tropeçando e corri pela rua até o carro do meu marido. Quando o alcancei, ele já havia saído do carro com as ferramentas na mão e eu gritei para ele guardar tudo, entrar no carro e ir para casa o mais rápido possível. Ele me olhou como se eu estivesse louca e perguntou o que estava acontecendo. Respondi que explicaria no caminho. Ele fez o que pedi, guardou as ferramentas, entrou no carro e partiu a toda velocidade. Ao passar pelo caminhão, que ainda estava no mesmo lugar, eu não me atrevi a olhar para ele. Só queria sair dali. No entanto, notei que o caminhão começou a nos seguir. Disse para meu marido acelerar. Ele estava confuso, pois ainda não tinha explicado nada, mas seguiu minha ordem. Mais à frente, vi uma saída. Quando viramos à direita para pegar o caminho de casa, o caminhão seguiu reto. O alívio que senti foi indescritível. Finalmente, no caminho para casa, contei tudo para meu marido. Ele ficou furioso e começou a me repreender pela imprudência de ter entrado no caminhão de um estranho. Eu me senti horrível ao saber que ele tinha razão. Minha imprudência poderia ter me custado a vida e deixado meus filhos órfãos. Esse pensamento me atormenta até hoje. Nunca denunciei o caso, porque não tinha detalhes suficientes, nem anotei a placa do caminhão. A descrição do motorista era genérica, poderia ser qualquer um. Até hoje me pergunto se aquele homem era um assassino ou se estava apenas brincando cruelmente com uma mulher assustada. Prefiro pensar que era apenas um homem estranho que não tinha nada melhor para fazer. Essa experiência mudou minha vida para sempre. Desde então, nunca mais confiei em estranhos e nunca entrei no veículo de alguém que eu não conhecia.